Eu venho falando aqui que o Vasco é o time mais vagabundo do Brasil. Esse é o termo. E eu poderia usar o termo ruim, horroroso. Para outros times eu uso bom, excelente e tal. Mas o termo para definir esse elenco do Vasco é vagabundo, mano. Cara, o Santos tá parecendo o Real Madrid. Você tem noção do que é isso? Olha só. Os dois times estão afundados na zona. Os dois times quase matam o seu torcedor toda vez que entram em campo. E o Santos jogando fora de casa tá parecendo o Real Madrid. Quem consegue isso? Só o elenco vagabundo do Vascão, mano. Não tem mistério, rapaziada. Não tem mistério. Mas calma, calma. Que a diretoria prometeu que tá no mercado e tá trabalhando aí. Dá tempo. Só deve faltar mais umas 5 rodadas. A gente só precisa de 300 pontos pra não cair. Eu tô tranquilo. Tecla também, mano. Que eu não gosto de ficar inventando muita coisa. Eu gosto de ser sincero, mano. A gente tem que se fuder mesmo, mano. Tem que se fuder. A verdade é essa, cara. Deu essa situação de merda lá do Memphis, lá no Corinthians e tal. Moleque, a torcida só faltou matar o presidente dos caras. O maluco voltou atrás, o caralho a 4. Pô, todos os outros times da merda cobrança. Moleque, o Vasco, mano, o torcedor entra em campo já cantando: o Vasco é o time da virada. Como é que pode dar certo uma porra dessa, mano? Caralho, tão preocupados em trazer o 15º colombiano pros outros 14 colombianos que estão lá se sentirem em casa, mano. É campanha pra... Pô, Léo Jardim, Paulo Henrique na seleção, o Vasco lá tomando no cu, mano. Gente, assim, qual cenário de possibilidade uma porra dessa vai dar certo? Desculpa, eu tenho que perguntar. Tem um monte de vascaíno que me segue aqui, o pessoal tenta ser otimista, mas qual cenário de um clube como esse dá certo? Pô, 400 vídeos mesmo, um atrás do outro. Hoje eu peguei pra chutar o balde logo. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? Essa porra de Paquita da Xuxa que o Vasco contratou achando que ia dar jeito, mano. Caralho, tipo assim, eu já vi muito atacante ruim no Vasco, cara. Eu já vi muito atacante. Mano, acreditem em mim. Porra, jogador ruim é um negócio que a gente já virou especialista. É isso que a diretoria do Vasco faz com o torcedor. A gente é especialista em jogador ruim. Esse aqui assusta os piores que eu já vi, mano. Vai tomar no... Mano, tu joga uma bola pro cara. Tipo assim... Mano, desanimei de fazer o vídeo, não dá. Vascaíno me xingando aqui, mas eu já tô acostumado também, com todo respeito. Eu tô muito mais preocupado com o meu time do que com esses caras que ficam mamando o jogador que nunca ganhou porra nenhuma pelo Vasco. Esse goleiro aqui, o Léo Bracinho, ele é nada mais, nada menos que se não o goleiro que mais recebe dinheiro no Brasil. Tipo, ele joga num clube endividado, num clube que puxa daqui, puxa dali pra contratar um jogador. E ele... fez uma cena do caralho pra renovar e é um dos goleiros que mais recebe no Brasil. E tá sempre lá na cena do crime. Final da Copa do Brasil tava na cena do crime, agora tá na cena do crime. Toda merda que dá pode ver que ele tá na cena do crime, mas não pode criticar. Porque senão os vascaínos vão ficar putos. Mas tá aí. Às vezes, mano, as coisas não acontecem por acaso não. Às vezes a gente merece se fuder mesmo. Vou largar meu celular aqui e é isso. Tem que mandar todos os jogadores embora. Todos. Renato, isso não é brincadeira não, cara. É futebol, não dá pra mandar todo mundo embora, tem contrato. Isso nunca aconteceu na história do futebol, beleza. E nunca na história do futebol existiu um time tão vagabundo quanto esse elenco do Vasco. Situações desesperadoras demandam medidas desesperadas. É todo mundo embora, mano. Reseta, mano. Tá ligado? Aquele bagulho do modo carreira? Excluir o clube, começar um novo. Todo mundo embora, mano. Caralho, só tem vagabundo nesse elenco. Não é possível que as pessoas não percebam isso, cara. Caralho, mano. Digerir o que aconteceu, respirar, conseguir organizar as ideias para que a gente possa conversar com vocês de uma maneira lúcida, mas não menos dura do que tem que ser. Sou um cara que, de forma geral, na minha vida, eu sou muito tranquilo, né? Me estresso com algumas coisas e tudo mais, mas, de forma geral, eu sou muito tranquilo. E quando a gente tem o desastre que aconteceu hoje em São Januário, é muito natural a gente querer pegar 1, 2, 3 culpados para poder explicar. E, logicamente, muita gente tem culpa. Mas ninguém tem uma responsabilidade maior do que a diretoria do Vasco da Gama. É impressionante como a gente, que é torcedor, analista, jornalista, enfim, qualquer pessoa que olhe para o time do Vasco depois da Copa do Mundo percebe uma coisa que é muito cristalina, que é muito clara, que é a óbvia deficiência e ineficiência e incompetência do time para fazer gols. Fazer gols. Porque o Vasco no início do ano perdeu mais de 40 gols com as saídas de Verratti e Rayan.
por motivos diferentes. O Vasco não conseguiu repor nem com 10. A diretoria ela mostra a incompetência do que aconteceu tem meses. E é muito óbvio que a posição de camisa 9 ela é prioritária. Com a lesão do Brenner, ela se tornou ainda mais urgente. Não que antes da lesão não fosse. E hoje o Vasco, para ser muito honesto, a gente vai entrar em vários detalhes aqui para poder tentar explicar o que aconteceu, mas no final das contas, a derrota ela tá na conta do Pedro Emanuel, ela tá na conta dos jogadores, ela tá na conta de quem perdeu gol, de quem entrou em campo, mas ela tá muito mais na conta da diretoria vascaína. Porque a incompetência do departamento de futebol, a falta de urgência, a forma como o Vasco encara o mercado, que é uma forma sonolenta, do presidente Pedrinho ao diretor Admar Lopes, há também o diretor técnico Felipe, a quem dá o aval das contratações, a todo mundo. Todo mundo. Porque é inacreditável que mesmo diante de dificuldades, a gente sabe que teve a liminar, a gente sabe que a situação do Vasco na justiça é um pouco mais complicada, é inacreditável que a posição de camisa 9 não esteja sendo atacada com força e intensidade o tempo inteiro. Porque o Vasco não tem quem sabe fazer gol. Sabe quem destravou o jogo hoje para o Santos? O Gabigol. Porque o Gabigol, mesmo não estando na sua melhor fase, que já passou, ele continua sendo um jogador que tem 34 jogos no ano e 17 gols. 17 gols. Ou seja, jogo sim, jogo não, ele faz gol. Essa é a média dele. Média de meio gol por partida. E o Vasco não tem um jogador que chega perto disso. Porque, infelizmente, o artilheiro do seu time foi embora, em comum acordo, mas foi embora. A grande estrela do seu time foi embora, foi vendida por necessidade, porque ele também pediu. E o Vasco não teve a mínima competência para poder contratar jogadores capazes de te entregar gols. É matemática, gente. É matemática. A partir do momento que a sua equipe perde a quantidade de gols que perdeu, vai ser punida. Vai ser punida. Então, é muito cansativo, mais uma vez, vir aqui e abrir live para poder falar do vexame que o Vasco protagonizou hoje em São Januário, com uma festa belíssima da torcida, mais uma vez, num domingo que tinha tudo para ser positivo, e o Vasco hoje agoniza na zona do rebaixamento. O Santos nem fez um grande jogo para poder fazer 3-0. É uma incompetência conjunta, quando a gente vai pensar e vai lembrar da forma como o Vasco não consegue aproveitar as oportunidades que tem. Posso falar do Léo Jardim, que falhou bizonhamente no segundo gol e falhou também no terceiro gol. Posso falar das mexidas do Pedro Emanuel. Posso falar do Tietê, que eu tô cansado de falar também. Tô cansado de falar. O gol que o Tietê perdeu hoje é inacreditável, é uma vergonha. É um vexame para um jogador profissional perder aquele gol da maneira que foi. E não só o gol, né? A forma como joga também é assim, um jogador completamente sem intensidade, que pouco agrega ao time do Vasco. Faz uma, duas partidas boas e 15 ruins. Esse é o Tietê no time do Vasco. Quando a gente olha para capacidade de finalização, Spinelli perdido em campo, aí entra o David, que é tão ruim quanto, e a gente olha para tudo que vem acontecendo e não é nada daquilo que a gente não falou. Aí tem aquela forma rasa de buscar culpados, né? O Souza já não presta, o Colídio também já não presta, o treinador, que até então, inclusive o primeiro tempo do Vasco é um bom primeiro tempo. Até então estava fazendo um bom trabalho e sem dúvida alguma foi prejudicado, vai ser minado. E mais uma vez a gente vai ficar dando volta, procurando o próprio rabo, achando que a culpa do Vasco estar na merda que tá é do treinador. Mais uma vez. Mais uma vez. O trabalho do treinador, que é promissor, que tem coerência com e sem bola, vai ser minado pela incompetência da diretoria em não entregar as peças que o mesmo, inclusive, há duas coletivas já vem falando. Ele iniciou, ele trabalhou, ele implantou suas ideias, ele colocou aquilo que ele acredita, mas técnico não entra em campo. Técnico não entra em campo. Técnico não chuta a bola pro gol. Técnico tem o trabalho de fazer a sua equipe chegar ao terço final com qualidade
e se defender com qualidade. E isso o Pedro Emanuel veio conseguindo implantar no Vasco. Contra o Bahia, o Vasco não ganhou porque não tinha um camisa 9 fazedor de gol. Contra o Olímpia, o Vasco não ganhou o jogo porque não tinha um camisa 9 fazedor de gol. Colocar assim. Mas o Olímpia, o Vasco não ganhou o jogo porque não tinha um camisa 9 fazedor de gol. Não foi punido porque seu sistema defensivo hoje é mais estável, podemos colocar assim. Mas hoje, quando você não consegue aproveitar suas oportunidades, não vai ser sempre. Porque o jogo é feito de fases. Erros acontecem. É cansativo falar de erros do Puma Rodrigues, é cansativo falar de erros do Léo Jardim também, que hoje foi muito mal, apesar de eu não mudar em nada a minha opinião sobre ele, acho que é um ótimo goleiro, mas hoje foi patético o que ele fez, mais uma vez. E o Puma Rodrigues, que foi colocado na lateral esquerda e que falhou também no gol. Não conseguiu acompanhar o Gabigol. A partir do gol que o Vasco tomou, aí o mental foi pro cacete, o time desmoronou de todas as formas. Mas é impressionante a falta de capacidade que esse time tem para definir. O Vasco tem uma folha salarial de cerca de 20 milhões de reais, que é caríssima e é uma merda o que a gente vê, infelizmente, acontecendo o tempo inteiro. É uma merda como torcedor. É uma merda. Porque é a mesma história todo ano. Todo ano. Eu fui ao Charla Podcast e falei, trabalho do Pedrinho, Pedrosa, departamento de futebol. O trabalho do Pedrinho é um trabalho que, pelo terceiro ano seguido, vai estar brigando para não cair. Você pode relevar ali no primeiro, por conta da questão da liminar, em relação a 777 e tudo mais. Sim, o Pedrinho foi essencial para salvar o Vasco. Sem o Pedrinho, o Vasco já estaria num buraco mais profundo ainda. É fato tudo isso. Fato. Essa diretoria tem vários acertos fora do campo. Agora, dentro do campo, na montagem, planejamento, na forma que gasta dinheiro, que torra dinheiro, em muitos jogadores que não são capazes de vestir a camisa do Vasco, que não conseguem, inclusive, desinchar um elenco recheado de jogadores que não têm capacidade para poder vestir a camisa do Vasco. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O diretor de futebol, o senhor Admar Lopes, não é o ad-máquina, como muita gente falou. O trabalho dele não é só contratar. E nem contratar ele está conseguindo. Nem contratar ele está conseguindo. E olha que hoje ele tem um suporte financeiro para poder contratar. Hoje ele tem suporte financeiro para poder contratar. Pode ter dificuldade na questão da justiça para aprovar e tal, mas ele tem suporte. Falta competência para buscar jogadores. É isso que falta. E aí quando a gente vê o que aconteceu hoje, é reflexo do planejamento da diretoria de futebol. Do aval que também o Felipe dá para as contratações. E quando eu vejo isso, eu fico me perguntando, essa galera vai acordar quando? Essa galera vai acordar quando? Porque o Vasco está buscando camisa 8 no mercado. Quem olha para o jogo do Vasco, para o campo, e fala assim, a necessidade mais urgente do Vasco hoje é um camisa 8. Porque o Vasco está fazendo proposta por um ponta que, assim, não vai mudar nada da realidade do Vasco. Nada. De um mercado, né? De um mercado. Vai mudar nada da realidade do Vasco. Não vai resolver nada do que o Vasco precisa. Ele pode ser um bom jogador, ele pode fazer um jogo aqui, um jogo ali, mas ele não vai resolver. Mais uma vez, a diretoria pode cometer um grave erro de gastar 8 milhões de euros num jogador, com todo respeito, mas não vale isso. Mas não vale isso. Se fizer um trabalho de busca melhor, acha um aqui no Brasil, que não vai custar isso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E acha no Brasil um que vai custar isso e que vai entregar mais. Eles não entenderam ainda. Eu vou abrir aqui. Tem nada contra o jogador, não. Vou abrir aqui. Tentaram 2 vezes. Há 2 semanas a negociação foi frustrada, negada. Entendeu? Frustrada, negada. Aí tá tentando de novo o mesmo jogador. Pra quê? Pra perder mais tempo? Vou abrir aqui o scout do amigo. Vou abrir aqui. Acho que a galera não entendeu ainda que o Vasco está na zona do rebaixamento. Que o Vasco tem que fazer uma campanha de 50% dos pontos para poder se livrar. Essa que é a verdade. A galera tá dormindo, tem que acordar. Aqui, ó. Aqui. Olha aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu tirar o relógio aqui. Aqui. 37 jogos,
10 gols, 4 assistências. São números ruins? Nem tanto. Agora, ele vai resolver alguma coisa? Ele vai resolver alguma coisa na vida do Vasco? É sério isso? De verdade? Vai resolver nada. Não vai resolver nada. Aqui, ó, 36 jogos, 35. Isso aqui é número de jogador que vai resolver a vida do Vasco. No futebol tcheco, com todo respeito, no futebol tcheco, ele vai resolver alguma coisa na vida do Vasco. O futebol brasileiro é infinitamente melhor e superior ao futebol tcheco.